Que privilégio chegarmos ao centenário, nosso culto da Assembleia de Deus, e uma semana muito atípica, de muito trabalho, de vários encontros. Sábado agora eu quero convidar você, nós estaremos aqui no centenário para a nossa reunião de servos que lideram. E esse mês de abril e o mês de maio, por tudo que Deus tem feito, eu acho que vão ser 2 dos meses e das reuniões mais estratégicas e mais importantes que nós teremos esse ano. É ou não é verdade? Teremos agora abril, lançamento do calendário dos nossos 113 anos, organizar toda essa divulgação, arrecadação, ajuda, esse desafio missionário para a construção da catedral no Rio de Janeiro. Eu não sei quanto a você, mas não é porque são meus pais, mas eu não consigo ver os nossos pastores. Coloca aí a imagem sem áudio da matéria novamente. Pastor Samuel lá metendo, vocês viram lá o pedaço de ferro lá para derrubar a tapadeira. Eu não consigo olhar isso e duas coisas, não me lembrar do que Deus fez aqui no centenário, no local onde nós estamos hoje, e ver os nossos pastores lá e dizer: Senhor, eu não posso ir para estar junto com eles, mas eu tenho certeza que existe algo decisivo que eu posso fazer para isso. Isso toca o seu coração dessa forma, né? Hoje de manhã eu fiz o programa das 9 às 10, e aí o programa de meio-dia a 1 da manhã, 1 da tarde. E 1 da tarde em ponto, nossos pastores entraram no ar. Quando eles entraram no ar, eu deixei o YouTube aberto ainda. E o YouTube é uma ferramenta muito interessante, porque gente do mundo todo, de qualquer lugar do planeta pode acompanhar. Mas o YouTube tem um chat, onde as pessoas colocam lá suas mensagens, colocam seus pensamentos, e cada um escreve o que quer. E aí eu estava vendo, essa matéria entrou no ar, e a parte do chapéu, o pastor Jackson falou aqui do chapéu do pastor Celso, aonde se arrecadam as ofertas da viúva, os 5 pães e 2 peixinhos. O desafio é tão grande, o pastor Samuel disse, se a gente for dividir nesses dias todos para construir a esfera do centenário, custa 30 mil reais por dia. E as pessoas colocando lá suas ofertas, né? Um grupo de irmãos do Rio de Janeiro, depois colocaram, Mateus colocou o nome no grupo, aproximadamente 16 irmãos, e é muito bonito ver a voluntariedade do povo de Deus. Porque um dá 100, o outro dá 200. Aí tem lá uma oferta de R$2. R$2. E aí uma pessoa escreveu lá no grupo, no YouTube. Eu acho lindo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa de vez em quando ser confrontado na nossa cara com esse tipo de coisa. Uma pessoa escreveu assim, uma pessoa preconceituosa, que não tem fé, colocou assim: esse povo do Nordeste não tem dinheiro, não vai terminar nunca. E eu achei fantástico. Porque quando alguém escreve isso, não está mexendo com quem é do Norte, ou quem é do Nordeste, ou quem é de um local mais simples, que tem menos dinheiro. Está mexendo com a glória do Deus, Criador de todas as coisas. É aí que Deus entra nessa batalha. E é com a ofertinha de R$2 sim, é com R$5. Gente, isso não vai ser feito por grandes grupos econômicos, não vai ser feito por 2 ou 3 pessoas que vão fazer muito. Isso vai ser feito por todos nós, cada um fazendo a sua parte. Você pode bater no peito e dizer: essa obra, diga bem forte, será feita por todos nós, cada um fazendo a sua parte. Se você tem R$2, então Deus vai tomar os seus R$2, vai multiplicar e vai ficar pronto. Se você tem 1.000 para fazer, eu quero desafiar a nossa igreja: faça aquilo que você puder. Nós somos tantas pessoas, e nós tivemos o privilégio de ver Deus fazer o centenário em 11 meses, agora vamos ter o privilégio de ver Deus fazer a esfera em 3 meses só. Faltam 83 dias, anote na sua agenda, escreva na pedra, porque se for na areia o vento apaga. Dia 22 de junho nós estaremos no Rio de Janeiro, nós vamos descerrar a fita e vamos inaugurar essa obra para a glória do nosso Deus, que vai fazer isso acontecer. Então, pastores e líderes, sábado agora, nós vamos ter uma reunião importantíssima, estejam presentes, tragam toda a equipe, todas as dúvidas. Ontem nós tivemos na região central e na região sul reuniões, e pudemos adiantar alguma coisinha, mas sábado agora é um momento estratégico, é um momento especial. Aí no seu banco nós temos esses panfletos, tá bom? Vou pedir à equipe da CADB, se tiver, pode colocar aqui no púlpito, por gentileza, tá bom? Pode colocar em cima do púlpito, literalmente, pode colocar vários bloquinhos desse. Não saia daqui sem levar muitos desses para casa. Em todos os nossos cultos, coloque lá no assento, motive os irmãos. A gente não pode deixar para a última hora, chegar ali na reta final, quando aquela onda, aquele movimento chega. Comece desde cedo, né?
nós temos aí as contas bancárias. Essa semana agora vai entrar lá um mural, nosso mural do centenário. E nesse mural estará registrado o nome, os templos, as famílias, as pessoas que participaram desse grande desafio. E eu quero fazer questão, para mim é uma questão de honra, agora virou pessoal, que a irmãzinha que deu R$2 possa ter a dignidade de dizer: no meio dos grandes e poderosos, gente que fez muita coisa, lá está o meu nome, porque eu participei dessa grande obra para a glória do Senhor Jesus. Então levem isso, motivem, inspirem nossa igreja. Pastor Jackson falou aqui, é uma grande oportunidade. Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar muita gente ao longo desse processo. E nós temos algumas artes, eu coloquei no grupo aí, por favor, pode soltar a primeira, tá bom? Nós temos os carnês também, você pode retirar lá no Templo Central. Vou colocar todo esse material nos grupos, para que pastores e líderes possam usar nos templos também. E das 6 da manhã às 22 horas, nós temos lá equipe treinada para poder receber as doações. E o irmão poder dizer, olha, esse é o meu nome, para que vá para o mural. Esse é o meu templo. Nós treinamos a equipe para dizer, pergunte qual é o templo que a pessoa está, porque nós temos certeza que todos os 550 templos da igreja de Belém estarão naquele mural. Então os carnês estão disponíveis lá. Nós temos a marcha que acontece também 5 momentos do dia, e você pode acompanhar na Boas Novas, 9 da manhã, 13 horas, 19 horas, 22 horas, 1 da manhã. Nossos pastores estão disponíveis, estão lá trabalhando. Então nós estamos fazendo ao longo desse período tudo com a nossa Boas Novas. E nós temos essa arte aí que mostra qual é o empreendimento, para você falar um pouco sobre o tamanho do desafio que nós temos, tá bom? Aqui, na minha esquerda, nós temos a esfera do centenário. Ela vai ser um pouquinho diferente do que isso, vai ter uma parte de concreto, mas isso é o que vai ser construído nos próximos 80 dias, que nós vamos inaugurar dia 22 de junho. Então tudo isso nós vamos acompanhar ao vivo nos cultos, celebrações, reuniões, Boas Novas. E quando nós estivermos lá, no dia 22, nós vamos dar o pontapé inicial para a construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil, que é esse prédio bonito que está aqui à sua direita. Então, esse material todo está disponível nos grupos, interaja, inspire a igreja, transfira um pouco disso, tá bom? E vamos juntos construir esse grande legado de fé que o nosso Deus nos permitiu fazer parte. Segundo ponto que eu queria rapidamente registrar, nós vamos iniciar agora, próximo domingo, teremos Santa Ceia, Missão contra a Fome, em todos os nossos templos da igreja em Belém do Pará. E nós vamos abrir um novo trimestre de estudos. Nós vamos estudar o livro de João. E o material já está disponível aqui no Centenário, lá no Templo Central. Eu quero motivar mais uma vez, tá bom? Tudo isso, um dos livros mais importantes da Bíblia. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o livro de João, para a gente sair daqui incendiado com essa porção tão importante da Bíblia. Mas transfira, leve as revistas, compartilhe o material. Tenho conversado com o papai todo dia e ele tem me falado. É engraçado, né? Porque as perguntas do pastor não estão indo na direção de como é que está a questão da catedral, como é que está a arrecadação. A pergunta é, já chegou a revista? Estão falando da escola dominical? De coisas que são valores eternos, perenes da igreja. E eu desafio você, tá bom? Adquirir o material, transferir para a igreja. Vai ser um trimestre extraordinário. Se você puder ficar de pé comigo, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 18 versículos. Os versículos mais importantes desse primeiro capítulo. E eu quero aqui hoje aproveitar esse tempinho que me resta para falar dessa porção tão importante da Bíblia. E eu quero fazer como nós fazemos no culto da família com escola dominical. Então vou pedir que você abra sua Bíblia. Eu vou ler o primeiro versículo. Vou pedir que você leia bem forte os versículos pares, tá bom? De forma compassada, de forma forte, para que nós possamos ressoar aqui no centenário a palavra de Deus. Vamos juntos então, João, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 18. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz,
a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Dê um brado de glória a Deus, tome o seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Meus irmãos, nós vamos estudar, a partir desse domingo, 21 capítulos de um dos livros mais empolgantes, de uma das porções mais importantes de toda a palavra. E hoje eu quero só fazer uma breve introdução. Nós não temos tempo, tenho aí pouquinho tempo, mas quero compartilhar com você. Por que eu estou dizendo isso? Esse livro e essa porção da Bíblia é um dos pontos altos, talvez, de toda a série de estudos que nós teremos no PEC. E eu digo isso porque o livro de João é tido por evangélicos, por pessoas que apreciam a palavra como o livro mais conhecido, mais preferido, mais lido, de maior compreensão de toda a palavra de Deus. E a indagação que eu faço com você é a seguinte: se a Bíblia é o livro mais lido da história, se a Bíblia é o livro mais compartilhado, mais impresso, mais vendido, mais colecionado, também é o livro mais perseguido, mais odiado, mais queimado em praça pública, e continua sendo o livro mais importante de toda a história, e dentro da Bíblia, o livro mais lido é o livro de João, então nós estamos diante, nesse trimestre, da porção literária mais conhecida e mais estudada de todos os tempos. Nós vamos mergulhar naquilo que talvez tenha o maior significado histórico, literário, e isso é tão importante porque o textuário da Bíblia nasce do livro de João. João capítulo 3, versículo 16, nós conhecemos bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui já encontraram a vida eterna? Então é essa porção que nós vamos ler ao longo desse período. João é um livro interessante porque dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros livros do Antigo Testamento, João tem 90% do seu conteúdo exclusivo. 90% do que está em João, a gente percebe que em outros livros existem textos repetidos, parábolas repetidas, vistas de um ponto de vista diferente, mas em João nós temos praticamente o livro todo, 90% do que nós vamos estudar diz respeito, foi registrado, contado apenas por João, e é um livro que fala sobre a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala da sua origem, fala da sua missão, fala do seu propósito, fala como ele se manifestou ao mundo para cumprir o chamado do Pai. E o livro de João é um livro tão, eu diria, simbólico. Coloca aí primeiro, aquele primeiro slide que eu mandei. Isso aqui está no editorial da nossa revista. Eu quero aqui rapidamente só avaliar 2 pontinhos com você. Preste muita atenção. Primeiro, João não trata. Atenção para isso. Nós vamos aqui ver o que nós não vamos estudar ao longo desses próximos 3 meses no culto da família com escola dominical. E olha só a lista, porque parece um absurdo de início. João não trata, vamos lá, do nascimento de Jesus. João não trata do batismo de Jesus. João não trata da transfiguração de Jesus. Não trata do Getsêmani, da ascensão.
João não trata de parábolas, que era a metodologia que Jesus mais usava nos outros evangelhos para transferir. As pessoas não entendiam os princípios do reino de Deus, logo Jesus usava a semente, usava o campo, usava os animais, simplificava a mensagem para que o homem comum pudesse entender. Porém, João não trata de nenhuma parábola, não trata de parábolas, não trata do discurso escatológico, não trata da expulsão de demônios, não trata da cura de leprosos, lista dos 12, instituição da Santa Ceia. Vendo isso, alguém pode perguntar, vamos lá, quem aqui acha que esses temas aqui, vou repetir, nascimento, batismo, transfiguração, tentação, Getsêmane, ascensão, parábolas, discurso escatológico, é algo importante para a nossa fé? Diga glória a Deus se você entende que isso aqui é importante. Então, se João não fala sobre isso, o que João fala? Eu quero convidar você a estar no culto da família com a escola dominical para descobrir o que é tão importante que só João registra ao longo das suas páginas. Repito, 90% do que nós vamos estudar não está em lugar nenhum da Bíblia. Não foi registrado por nenhum outro apóstolo, por nenhum outro escritor. E esse segundo ponto eu queria deixar aqui registrado em palavras do nosso pastor. Pode voltar lá, não terminei ainda não. Volta lá, obrigado, tá bom? Minha gratidão ao pastor Hernandes Dias Lopes, que é o autor do livro João, As Glórias do Filho de Deus, e a editora Ragnos Limitada, pela gentil e formal autorização do uso desse texto. No demais, vivamos essa jornada sublime com as passagens inéditas de João, o Evangelho do Filho de Deus. E eu quero pedir um aplauso ao nosso pastor, ao editor dessa revista, pastor Hernandes, a editora Ragnos, que nos liberou esse material. Maio nós teremos aqui o nosso Congresso Brasileiro de Educação Cristã. E eu quero dar um spoiler para vocês hoje. Posso dar uma boa notícia? O pastor Hernandes Dias Lopes estará conosco para falar sobre João, o nosso livro e a nossa lição desse ano. Então quero convidar você, vai ser um momento muito especial e muito simbólico para que nós possamos celebrar. Mas vamos lá. João foi escrito pelo discípulo que leva o seu nome. E João é uma pessoa muito interessante, e eu novamente gosto, e acho que isso tem que ser registrado, porque João fazia parte daquele círculo mais próximo de Jesus. João fazia parte daquele grupo mais chegado, Pedro, Tiago e João, que andavam com o mestre, que iam com o mestre orar, que recebiam do mestre alguma orientação. João foi o único discípulo a permanecer na cruz na noite da crucificação. Todos os outros abandonaram, correram, mas João permaneceu firme. João foi aquele que cuidou da mãe de Jesus. Jesus olhou para João e falou: mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Foi quem ficou responsável por fazer isso. João foi o primeiro discípulo a chegar no túmulo. Quando a notícia chegou, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. João foi aquele que ouviu a mensagem, e ele faz questão de registrar isso no próprio livro. Pedro saiu na frente, mas eu saí correndo e eu passei Pedro. Eu ganhei medalha de ouro e eu cheguei para ver que o meu Jesus havia ressuscitado. Então nós vamos ouvir de alguém apaixonado pelo mestre, de alguém que amava Jesus de uma forma muito distinta, muito interessante. E novamente, quando a gente fala dos 4 evangelhos, é algo fantástico, porque cria na cabeça de algumas pessoas uma confusão. É ou não é verdade? 4 evangelhos, 4 pontos de vista. Alguém poderia dizer assim: por que Deus, por que o Espírito Santo não criaram um grande evangelho? Um evangelho que todo mundo pudesse se relacionar, entender. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, porque como é que pode, né? 4 pessoas falando sobre a mesma coisa, e não é tão difícil de entender. Nós temos aqui, por exemplo, hoje, vamos lá, né? Temos aqui uma banda toda, né? O teclado por si só fica muito bonito, é ou não é verdade? É uma variação, não sei, sonora, harmônica, né? Mas aí a gente tem o teclado, aí entra o contrabaixo. Contrabaixo já é uma outra onda, uma outra frequência que entra aqui mais baixo, mas ela compõe com o teclado. Aí entra a guitarra, já coloca aqueles detalhes ali, né? Entra a bateria, ou seja, é a mesma música, é a mesma canção, mas a gente tem pontos de vista diferentes acerca daquilo que aconteceu, facilitando para que todos possam entender e receber o evangelho. Nós estamos aqui hoje, eu sou uma pessoa falando, mas nós temos aqui 3, 4 câmeras. Tem essa que está aqui, ó, vai aparecer. Tem aquela que está aqui, tem outra solta, andando por aí. A mesma mensagem, vista por vários pontos de vista diferentes. Mateus, quando escreve, o foco de Mateus era apresentar Jesus para os judeus.
O foco dele era: Jesus é o prometido de Deus. Jesus é aquele que veio da semente de Abraão, por isso tem uma genealogia, né? Abraão veio, esse era filho desse, que era filho desse, que chegou e era filho desse. As palavras de Mateus são para que se cumprisse a profecia. E isto aconteceu para que se cumprisse, para os judeus entenderem que Jesus era o Messias. Depois a gente tem o livro de Marcos. Marcos foi escrito para uma audiência romana. O foco de Marcos é ação. Jesus foi, Jesus falou, Jesus se manifestou e Jesus se movimentou, porque os romanos gostavam de ação, de dinâmica. Depois a gente tem o livro de Lucas. Lucas apresenta Jesus como o filho do homem. O foco era a audiência grega daquela época. O que Lucas se propõe? Bom, se Mateus prega e apresenta Jesus para os judeus, levando ele até Abraão, que é o pai da fé dos judeus, então eu vou mostrar a genealogia de Jesus desde Adão, que é o pai de toda a humanidade. E nós temos uma genealogia enorme que vem de Adão até chegar em Abraão, até passar por Davi, finalmente chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o foco é apresentar Jesus como raiz da humanidade, como filho do homem. Mas aí nós chegamos em João. E eu amo João, que alguém pode perguntar: pastor, qual é o público-alvo de João? E eu vou contar para você. O público-alvo de João é toda a humanidade. Todos nós, todo ser que tem vida, fôlego, que existe em todas as épocas, e amado por Deus, e tem um propósito feito por Ele, ao ponto que João, ele não vai só até Abraão, João não vai só até Adão, que é o pai da humanidade, mas ele vai lá para o céu, na criação, e ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde toda a criação. Ele apresenta Jesus presente, todo-poderoso, terceira pessoa da Trindade. Ele afirma a sua deidade, era Deus, estava presente, se esvaziou para vir ao mundo. E o que eu amo de João é porque nós temos aqui um apóstolo que, na verdade, antes de escrever, antes de falar qualquer coisa, ele mostra o fruto do evangelho na sua própria vida. João era conhecido como o apóstolo do quê? O apóstolo do amor, o apóstolo da caridade, outras versões dizem. E a gente lê esse texto, mas atenção, nem sempre foi assim. Quando Jesus identifica João pela primeira vez, separa João para ser seu apóstolo, seu discípulo, seu seguidor, do círculo mais íntimo para andar com ele, Jesus olha para João, João vem vindo, e ele diz: olha, esses dois rapazes aí, João e Tiago, que eram irmãos, filhos do quê? Do trovão. Boanerges, a palavra que ele usa. Isso havia para descrever, não era só um nome que Jesus, tudo que existe na Bíblia, gente, tudo que existe na Bíblia tem um propósito de existir. Eu estava lendo hoje, de manhã cedinho, capítulo 2 de João, coloca na tela, versículo 1, né? Eu acho interessante, tem nada a ver com o que eu estou pregando, mas me veio aqui à mente isso agora. João capítulo 2, tudo na Bíblia tem um propósito de haver, tudo. Eu acordei cedo, né? Vou ter que ministrar o capítulo 2 agora no culto de Santa Ceia, estou começando a ler, estudar. E aí, a primeira palavra, nós estamos na semana que encerrou a Páscoa, né? Primeira palavra de João, capítulo 2, versículo 1, qual é? Hein? 3 dias depois. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem um pouco de visão, ele já começa dizendo, o primeiro milagre público de Jesus. O que aconteceu no primeiro milagre? Caná da Galileia. Água sendo transformada em pão. O povo estava triste, ficou alegre. O povo estava sem provisão, agora recebeu. O que aconteceu no terceiro dia? O túmulo fechado, o povo triste, Jesus morreu. Mas no terceiro dia o túmulo se abriu e Jesus ressuscitou para todo sempre. 3 dias depois, só um hiato para a gente voltar para a Bíblia, porque tudo na Bíblia diz respeito. Quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está descrevendo uma característica da personalidade de João. João poderia ter sido Pedro. João, na verdade, era um Pedro, impetuoso, rápido, ácido, queimado nas suas palavras, aquele tipo de pessoa que não pensa, primeiro fala para depois pensar, né? Primeiro chuta para depois arrumar. Esse era João. E é difícil a gente entender isso, porque a gente vê João dizendo na epístola que ele mesmo escreveu, que ele era o discípulo do amor, que ele era o discípulo amado. Que presunção desse João dizer que ele é amado mais do que os outros, que deitava a cabeça no peito do mestre. Como é que pode um negócio desse, né? Alguém se achar a tal ponto. E quando João diz que ele é o discípulo amado, Jesus não está dizendo, atenção para isso, que ele é melhor do que os outros, que Jesus pretere os outros em favor dele, não.
João não está dizendo, querendo aparecer. O que João está dizendo? Porque eu me conheço, porque eu sei o que eu era, porque eu sei de onde eu vim, o que Jesus fez na minha vida. Eu posso dizer, uau, Ele me ama de verdade, eu sou amado por Ele. É algo impressionante demais que eu não mereço ter o amor desse Jesus. E eu posso dar uma notícia boa para você? Dê uma olhadinha para esse irmão perto de você, dê um sorriso. Está aí outro discípulo amado também. Está aí, ó, que Jesus amou e deu a vida. Esse homem, essa mulher é amado por Jesus. Você é amado, meu irmão, filho do trovão. Vou provar para você na Bíblia que ele era um pequeno Pedro. Posso provar? No iniciozinho, os outros evangelhos, né? João era esperto, porque ele mesmo não diz isso no evangelho dele. Nos outros evangelhos, logo lá no início, os discípulos vão para Samaria. A gente conhece a história de Samaria e a rixa que havia entre judeus e entre samaritanos. Quando os discípulos chegam em Samaria sem Jesus a primeira vez, eles são mal recebidos. É isso que a Bíblia diz. Eles são expulsos da cidade. E João fica revoltado. Se fosse aqui no Pará, ele ia ficar rebarbado, brabo que só ele. João vira para Jesus e fala: Senhor, vamos orar, vamos pedir fogo do céu para descer, fuzilar, fulminar esse povo todo, porque esse era o perfil de João. Aí Jesus vira para João e fala: João, filho do trovão, Boanerges, eu não vim destruir o mundo, mas eu vim perdoar e salvar o mundo através de mim, João. Outro momento, a Bíblia diz que João achava que o mover de Deus, que a pregação, que o mover do Espírito Santo, era só para um grupinho de elite, era só para os 12 apóstolos que faziam parte do círculo de Jesus. João pensava assim. E aí a Bíblia diz que haviam outros discípulos evangelizando. Lembra disso? Discípulos contando, cheios, falando da palavra de Deus, pregando o evangelho. João procura Jesus e fala: Senhor, proíbe eles. Proíbe, porque só a gente pode pregar. Só nós temos aqui a concessão da pregação do evangelho. Já ouviu isso? Nós somos os únicos aceitáveis. Jesus olha para João e fala: João, deixa de ser besta. Quem não está juntando comigo espalhe, quem não está espalhando está juntando comigo. Deixa eles pregarem o evangelho, fazerem a obra. Só que a gente percebe que ao longo do período, deixa eu ver meu tempo, com a convivência que João foi tendo com Jesus, porque é assim que funciona. Você convive com Jesus, ele vai mudando o seu caráter, vai mudando suas atitudes, vai mudando suas palavras. Conforme ele foi convivendo com o testemunho de Jesus, com a palavra de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Conforme você conviver com essa palavra, com esse Salvador, a depressão vai embora em nome do Senhor Jesus. As feridas da alma são libertas em nome do Senhor Jesus. Esse caráter de trovão, de fazer barulho, vai se transformar. João era filho do trovão, mas termina a sua história como discípulo do amor, aquele que deitou o peito na cabeça de Jesus. Eu quero profetizar, nós vamos terminar esse trimestre, pessoas melhores, mais amorosas, mais parecidas com João e mais parecidas com Jesus. Dê um glória a Deus bem forte sobre isso. Que coisa linda e maravilhosa. Estou só iniciando um pouco do que a gente vai apetitar, do que nós vamos saborear ao longo desse trimestre. Gente, vai ser um trimestre sobrenatural. Sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós vamos olhar para o tamanho do sacrifício que o nosso Jesus fez. E não foi na cruz, não. Pastor, qual foi o maior sacrifício de Jesus? Foi a cruz? Não. Sabe qual foi o maior sacrifício de Jesus? E o verbo se fez carne. Sabe por quê? Porque a cruz foi o cumprimento. Filipenses coloca da seguinte forma: ele não teve por usurpação ser Deus, ser igual a Deus, existir no céu como Deus. Mas antes ele fez o quê? Se humilhou, se rebaixou, se diminuiu, se esvaziou, se fez homem, desceu ao mundo para ser o que nós somos, passou pela cruz, morte de cruz, para saber tudo aquilo que nós vivemos ao longo. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Abrir mão da sua glória, abrir mão do seu esplendor. Duas coisinhas eu vou terminar, porque eu quero liberar você antes das 21 horas, que para mim mexem muito acerca do evangelho. Primeiro, Deus é Espírito. Nós não sabemos como Deus existe no céu. O final está escrito aqui: ninguém viu a Deus, ninguém sabe como Ele é. Nós não sabemos. Um dia nós vamos chegar no céu e nós vamos ter a revelação de como esse Deus que é Espírito, Ele é. Alguém já viu? Alguém sabe? A gente não sabe. A gente sente a presença dEle, a gente sente o agir dEle,
A gente sente o toque dele, mas nós não sabemos. Jesus, no início de todas as coisas, existia como Deus. Mas a identificação dele com o ser humano foi tão grande, tão longa, que a partir do momento que Jesus desce do céu, a Bíblia diz que o verbo, a palavra, se faz carne e veio habitar entre nós. Jesus toma forma humana. E Jesus para sempre se identifica com a nossa forma humana. Ao ponto que quando nós chegarmos no céu, Deus vai se apresentar de uma forma e Jesus de outra. Eu não sei o que eu vou encontrar quando eu ver Deus, mas eu sei o que eu vou encontrar quando eu ver o meu Salvador, Jesus Cristo. Eu vou encontrar um homem glorificado. Eu vou encontrar feridas saradas que ele levou por mim. Eu vou encontrar seus pés feridos. E alguém pode pensar, quando lá em Gênesis capítulo 2 a Bíblia diz: e tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirás o calcanhar. A ferida no calcanhar de Jesus não foi a serpente que fez. Muita gente coloca na arte a serpente mordendo o calcanhar, arrancando um pedaço de calcanhar. Não foi não. A ferida nos calcanhares de Jesus foi o cravo da cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. E isso aconteceu porque lá no Éden um homem caiu. Seu calcanhar foi ferido pelos meus pecados, mas esse calcanhar esmagaria a cabeça da serpente, e isso o nosso Jesus ele fez. Desceu, se humilhou. Eu estava pensando de uma maneira para descrever isso. Vou até mandar a foto aqui para eles. Me desculpe, uma maneira tão coloquial, mas assim como Jesus falava em parábolas, eu sempre tento trazer a mensagem para o nosso contexto, para aquilo que talvez a gente consiga entender. Essa semana que passou, nós recebemos agora o pastor Jonatas aqui, culto passado. E nesse culto, o pastor Jonatas chegou aqui de dia, nós levamos ele para almoçar. Pastor Samuel veio só para receber, honrar o pastor Jonatas. Levamos ele para comer numa dessas churrascarias da cidade. E aí, tinha um prato de costela. Sobrou uma costelona, né? E eu não sei quanto a você, mas eu gosto de carne no osso. Quem é que gosta da carne do osso? Roer o osso até o final. Ô, carne boa é a carne do osso. Não tem carne melhor do que a do osso. Mas aí quando tem um ossão grande daquele, eu dou uma brecha. Eu pego um guardanapo, enrolo, boto na bolsa e levo para casa para dar para o cachorro roer. O cachorro fica feliz da vida. Você quer ver seu cachorro feliz? Leva um osso para ele. Peguei um ossão grande e aí enrolei esse osso. Deixa eu encontrar aqui, senão vai passar aqui, não vai dar para mostrar. E aí dei para o nosso cachorro. Nós temos um cachorrinho em casa. Dei para ela. Ficou feliz da vida. Deixa eu colocar aqui, terça-feira. Perfeito, está aí a foto. Coloca a foto aí para mim, só para você entender a analogia. Dei o ossinho para ela. Ela comeu, fez uma festa maluca com esse osso. Não largou o osso, né, baby? O osso ficou... Ela não limpou o osso, ela encerou o osso, não deixou nada no osso, nada, mordeu as pontas, está aí, ó, nosso cachorrinho lá em casa, né? Eu chego com ela de manhã, eu olho para ela, só olho, olha o que ela faz, a próxima foto. Ela já vira a barriga para mim poder coçar a barriga dela, quem tem cachorro sabe, né? Note que a caminha dela é toda felpuda. Quando ela terminou de comer o ossinho dela, meu amigo, ficou pedaço de gordura, pedaço de osso. Tudo nessa caminha, entranhado com esse negócio felpudo, aquela coisa toda. E aí quem mora em casa e tem, e aí a gente não viu, a Luana não viu, a moça que auxilia limpando não viu. Aquilo tudo ficou entranhado. Quando foi no outro dia, eu não sei de onde saiu tanta formiga. Formiga, osga, perereca, formiga para tudo que é lado na casa. Pode tirar a foto aí. Formiga para tudo que é lado. E aí eu falei, eu vou limpar esse troço. Ué, tem que limpar, formiga está aqui, vai pegar tudo na casa. Fui na despensa, peguei a vassoura, falei, vou fuzilar essas formigas, né? Vou bater nesse negócio, vou bater para as formigas morrerem e vou varrer as formigas. E antes que você me recrimine, porque hoje tem gente que defende formiga, mas não defende um ser humano, um feto na barriga de uma pessoa. Deixa eu dar um recado para você, né? Antes de você ficar chateado comigo, dizendo assim, pastor, por que o senhor não avisou as formigas do juízo final? Por que o senhor não avisou as formigas da ira vindoura? O senhor vai matar as formigas, vai fuzilar as formigas. Eu peguei a vassoura, batei tudo, varri. E aí alguém pergunta se o senhor podia ter avisado as formigas. Pergunto para você, resolveria ter avisado as formigas? Resolveria eu chegar perto da formiga, dizer, dona formiga, com licença, se a senhora não sair daí, a senhora vai morrer, tá? Porque está vindo a ira vindoura.
está vindo aí o julgamento, vai morrer todo mundo, ou a senhora sai ou morre. A formiga não consegue me entender. Eu sou grande demais, transcendente demais, fora demais da realidade delas. Era assim Deus em relação a nós. Por toda a história Deus está falando, a ira está chegando, o julgamento está chegando o fim de todas as coisas. O homem não consegue entender, o homem não consegue receber, é transcendente demais. Aí Deus diz, já que o homem não entende, então eu vou fazer Deus ser homem. Jesus vai vir ao mundo, vai habitar no meio de vocês, para que vocês entendam o poder dessa palavra. Olha que coisa linda, né? É como se eu me tornasse uma formiga e o verbo se fez carne. Só que ele não habitou entre nós com o julgamento, com a vassoura que bate e mata. Não. A Bíblia diz que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Porque o julgamento dele é graça sobre graça. Porque de Moisés veio a lei que só mostra para você que você é imperfeito. Não estou menosprezando a lei, siga. Cumpra os preceitos da lei, você vai sofrer menos, vai chorar menos, porque todo pecado aqui na terra, embora Deus perdoe, ele carrega consigo uma consequência. Se você quiser ficar pagando consequência, peca é doidado. Você vai continuar pagando consequência em algum momento, como foi com o ladrão da cruz. Deus pode te perdoar se você tiver bom senso. Agora, se você seguir, você vai ter uma vida mais próspera, você vai ter uma família muito mais abençoada, mas seguindo tudo, acertando em tudo, em última instância você continua sendo pecador, necessitado, e não é por mérito, mas pela graça, favor e merecido do céu. E o evangelho é graça sobre graça, porque a lei, o julgamento, o que mostra que nós somos pecadores, todo mundo aqui, começando por mim, ninguém aqui passa no teste da lei. Só que a lei veio por Moisés, mas graça, misericórdia, salvação, restauração, reconciliação, novas chances, novas oportunidades, como foi dada para o trovão que se tornou amor, como foi dada para o Pedro que caiu, mas a graça e a misericórdia veio por intermédio de Jesus Cristo. E nós vamos aprender como esse Jesus se manifestou. Dê um pulo do seu lugar, fique de pé comigo, faltam 5 minutos para as 21 horas. Quem aqui está animado para chegar domingo que vem, tinindo para estudar João capítulo 1? Eu nem entrei na ministração, dê um brado de glória a Deus bem forte. Nem entrei, só falei de João, só falei de quem ele era, nem entrei. Então você vai poder estudar, vai ser um banquete. Quero convidar todos os nossos líderes, todos os nossos pastores, toda a nossa equipe, incentive. João é tão importante, que se você não tiver folheto para evangelizar, sabe qual é a melhor forma de você evangelizar? Uma pessoa cri-cri, uma pessoa chata, xarope. Você conhece alguém xarope? Conhece? Tem alguém xarope perto de você? Você conhece uma pessoa chata, enjoada? A melhor maneira de você evangelizar alguém enjoado, que tem problemas com Jesus ou com tudo, diga para ela, sente 2 horas, leia o livro de João. Nada é mais poderoso do que isso. Nada é mais poderoso do que isso. E nós vamos estudar isso ao longo desse período. Quero liberar você antes das 21 horas. Valeu a pena ter vindo aqui hoje à noite? Vou liberar você para voltar para casa. Que essa semana seja uma semana de muita paz. Uma semana de abundante provisão. Uma semana de desfrute da graça, onde você entenda o valor que a graça não é de graça, ela custou o preço do sangue do nosso Jesus derramado na cruz do Calvário, mas nós recebemos de graça. Para você não custou nada, porque alguém pagou o preço para você. Alguém se apresentou diante de Satanás, Satanás disse, é o sangue dele, é a família dele, é o futuro eterno dele. Jesus falou, não tem problema não, eu pago a conta dele, quanto é que custa? Jesus derramou o seu sangue, pagou o preço que era seu, para que nós recebêssemos a graça, de graça. E hoje você está aqui, e você precisa receber essa graça. Sabe, nem você se perdoa, nem você acredita que você, sendo trovão, do jeito que é, com seus erros, pecados, é digno de ser abraçado, amado por esse Jesus. E eu vim aqui te dizer que o evangelho, sabe para quem é? É para você. Se dê uma chance. Se dê uma chance. Se dê uma oportunidade de ser transformado, sabe? Se dê uma oportunidade de viver algo novo, diferente. De oferecer para sua esposa um homem novo, de oferecer para o seu esposo uma mulher nova. De poder viver. Gente, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Você quer olhar para alguém perfeito? Olha para mim.
Minha família não é perfeita. Quer olhar para uma família imperfeita? Olha para mim. Mas nós vivemos todos os dias as maravilhas e o banquete da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu poder chegar aqui e dizer isso para vocês, porque a honra, quem aqui reconhece que você está aqui pela graça, é pela graça. Quem te trouxe aqui não foi o seu mérito, foi a graça de Jesus. A graça desse Jesus. E tem gente aqui que precisa abraçar, mergulhar nessa graça. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que nunca tomou essa decisão, mas entende que essa noite é uma noite de transformação para você. Você que já ouviu a palavra, mas nunca entendeu a dinâmica da graça. E se eu fosse você e não tivesse entendido, eu também não ia à frente não. Mas hoje talvez o Espírito Santo tenha conectado alguma coisa no seu coração. Você está dizendo, poxa, eu entendi, isso aqui é para mim, eu preciso disso. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, corra, voe, venha à frente. Traga aquilo que você é, traga seus pecados, suas falhas. E nós não estamos aqui para julgar você. Todos nós já estivemos nesse mesmo lugar. Deus te abençoe, Chiquinha, seja bem-vinda. Depois do culto eu converso contigo. Tá bom, fica aqui. Tá, eu converso contigo lá no Templo Central, domingo. Fica aqui com a gente, eu vou te abraçar daqui a pouquinho, tá bom? Essa aqui é uma vida muito preciosa, muito preciosa, muito preciosa. É minha ovelha no Templo Central. Eu chego no Templo Central todo dia e a irmã Norata é minha prova. Culto das 7h30 da manhã, ela está com a revista dela todinha, riscada, estudada, e ela faz num papel de caderno, ela copia a pergunta da revista e ela coloca a resposta, e ela acerta tudo, todas as vezes, a aluna nota 10 da escola dominical. Chiquinha que está aqui, preciosa. Você quer se juntar a ela? Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Não vou demorar, mas essa noite é uma noite de salvação, de reconciliação, e eu quero orar por você. Venha, por favor, venha. Se você precisa de graça, de perdão, de vida eterna, de restauração, de reaproximação, de reconciliação, Jesus te convida nessa noite. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Não resista à voz do Espírito Santo. Pastor, estou sentindo que é hoje. Pois é o Espírito Santo. Venha. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Eu estou em tuas mãos. Levanto e deitar, eu cantarei a bondade. Versículo 12 diz, coloca o versículo 12 para mim aí, por favor, João capítulo 1, vou ler com você esse versículo, vou despedir você. É o versículo que mudou a nossa história. Vamos ler juntos? Bem fortes, 1, 2, 3. Versículo 13. Ei, posso dizer algo para você? Você está achando que você é alguma coisa? Ah, pastor, está aqui, foi ideia minha, foi mérito meu, eu paguei o preço. Aí João vem e fala assim: ei rapaz, a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você não achar que você é muita coisa, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é da carne, não é da sua vontade, não é do seu intelecto, é um projeto de Deus, é um presente de Deus. Ele foi quem fez isso. Cara, tem tanta coisa. Cada versículo desse é um presente de Deus para você. Domingo, 9 da manhã, culto da família com escola dominical. Pai, despede teu povo debaixo da tua paz. Visita agora papai e mamãe, nossos pastores. Coloca fogo no coração deles, Pai. Ânimo no coração deles. Senhor, mobiliza a nossa igreja em Belém. Nós cremos que Tu vais mobilizar o Brasil, Pai. Mas o mover precisa acontecer primeiro aqui dentro, Senhor. Aqui dentro. Nós somos a igreja, Pai, que tivemos essa visão. Nós somos a igreja que enviamos, que temos um legado, Pai, com aquele estado. Nós fundamos o trabalho naquele estado quando enviamos Gunnar Wingren, Senhor. Nós somos a igreja mãe. Nós não te pedimos, Senhor, que Tu nos estique, peça de nós aquilo que nós não temos, mas aquilo que nós temos, o pouquinho
pãezinhos, Senhor, é a oferta da viúva. Os 5 pães e 2 peixinhos nós colocamos diante do teu altar, Senhor. Multiplica ao ponto que o que sobrar dessa multiplicação, construa esse templo, mas não deixe faltar absolutamente nada em nenhum templo da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Pai, que esse trimestre seja um trimestre o melhor da nossa história, que nós possamos te adorar, Pai, entender que desde o início tu já estavas lá, Pai, poderoso, reinando em glória, e tu te identificaste conosco, viraste uma formiga para vir à terra, sentir o que nós sentimos para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Despede teu povo debaixo da tua paz. Nós te oferecemos a reunião que vai acontecer aqui, Senhor, sábado que vem agora. Missão com mulheres, com treinamento a partir das 17 horas. Missão com cidadania. Reunião de coordenadores às 18. Servos que lideram toda a igreja, Pai. As 2 reuniões mais importantes do ano. Usa nosso coração. Usa a nossa vida, adestra nossas mãos para a guerra nesse tempo, Pai, e que nada nos falte para nossa alegria, mas para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus.